a gente está voltando aqui com as conversas sobre os curtas que estão em exibição no Festival de Curtas de São Paulo, em várias salas da cidade. Está em pleno acontecimento do festival, então quem quiser assistir os filmes, confira a programação no site quinoforum.org. A gente vai começar agora com o Thiago Vieira, o diretor de Quando Parei de Me Preocupar com Canalhas. Boa tarde. Boa tarde. Thiago, vou abrir perguntando sobre o movimento de fazer esse filme. O filme me parece muito um gesto de discussão sobre uma sensação que eu acho que muita gente tem experimentado ultimamente, que é uma relação muito difícil com a política, com se colocar politicamente no mundo, com entender como olhar para as coisas e como se posicionar. Eu sinto que o filme, para mim, ele parece partir dessa inquietação. Não sei se partiu dessa inquietação, mas eu queria que você falasse um pouco disso, desse movimento que o filme parece, esse gesto que o filme parece ter. Olha, foi um acaso, assim. Essa história é de 2008. Então, curiosamente, a gente chegou em 2015 e ela se encaixou muito bem. Ou talvez seja uma pena que ela dificilmente deixe de se encaixar na nossa vida. Assim. Mas, na verdade, é uma história baseada num quadrinho do Caco Galhardo, que saiu na revista Piauí, em 2008. E lá naquela época eu estava iniciando, enfim, nessa profissão de cinema e tal. E decidi... Enfim, tinha lido a história na revista, achei sensacional e tal, e estava querendo aprender a escrever roteiro. Então, vou usar essa história para fazer um exercício, né? Fazer uma adaptação e tal, cheio de livros de roteiro em volta. Isso aqui era um exercício mesmo. Então, no fim enfim, quando eu terminei, eu achei que tinha ficado interessante o suficiente para poder fazer um curta, assim. Mas respondendo a sua pergunta, era uma coisa que eu sentia lá naquela época, né, devido ao movimento político daquela época, que eu me identifiquei muito com o personagem lá do Caco Galhardo e estava meio que predisposto a assumir enfim, inconscientemente assumir um pouco aquilo, assim, parar de me preocupar um pouco com algumas coisas que mais me incomodam, ou então tomar atitude de verdade ao invés de ficar só reclamando, entendeu? Mas eu não estava a fim de ir para esse lado, assim, e foi uma inquietação de 2008, na verdade, que se encaixou agora, assim. Não sei se posso dizer felizmente. Você lembrou que é adaptado de um quadrinho do Caco Galhardo. Eu conheço a história também, eu li na época, e ela, de fato, é bem... Como os trabalhos do Caco, é bem... a sutileza não é uma questão, né? Uma das características dele é não ser sutil. E aí eu queria saber se ele participou do processo, como é que foi a sua relação com ele, se ele viu o filme depois... Porque essas pequenas histórias dos quadrinistas brasileiros, em geral, elas não ganham adaptações exatamente pela qualidade de serem muito curtas ou de serem muito fixadas numa única situação. E aí você conseguiu levar isso para um curta-metragem. Assim, como é que era a relação com o criador original lá, na época até da feitura, do roteiro, nesse seu processo? Sobre a sutileza, assim, geralmente os quadrinhos eles não são sutis mesmo, né? Como característica, assim, que é uma baita de uma dificuldade para adaptar para o cinema. Assim, uma vez que eu não estou fazendo animação, mas enfim, logo que eu escrevi o roteiro, eu fiquei com a vontade de realizar e mandei um e-mail para ele pedindo, fui atrás dele, não conhecia e tal, e mandei um e-mail pedindo autorização. Eu sou fulano de tal, queria adaptar a sua história e tal. Ele me respondeu super animado, marcou da gente conversar, e me autorizou logo de cara. Mas assim, de cara ele também comentou a respeito que achava interessante que não fosse utilizado dinheiro público para fazer essa história, que eu também concordava, porque senão não fazia sentido, né? Eu estava cuspindo no prato que estava comendo ali. Então, mas ele diretamente ele não participou, ele participou com um apoio moral mesmo, assim, me incentivando, é isso aí, vai mesmo, e tal, esse é o caminho, me ajudou no crowdfunding, mas ele não tem uma participação na produção, assim, assistiu o filme depois, assim, gostou, é óbvio que é uma adaptação, né? E isso talvez tenha sido a pessoa mais difícil que eu tenha mostrado o filme até agora, porque
E não sei o que ele achou, assim, mas eu acho que ele ficou feliz. Ele está acompanhando a gente, então eu acredito que ele não esteja com vergonha do filme. Eu queria perguntar sobre o trabalho com os atores. É um filme com uma presença muito forte dos atores, do Matheus, mas não só dele. Eu sinto que o filme, né, os atores têm uma presença que enche o filme de vida. Assim, eu queria saber como foi esse processo para você. Sensacional. Aliás, o Matheus acabou de ganhar o melhor ator com esse filme em Gramado agora. Enfim, olha, foi uma coisa que eu não esperava trabalhar com esse elenco. Você imagina, era o meu primeiro roteiro. Eu fiz outros depois, mas ele ficou engavetado desde 2008 até agora, há pouco. E foi uma coisa muito maluca, assim, porque era para ser uma coisa muito pequena lá atrás, assim. Eu não ia entrar em edital, então não tinha grana do meu bolso para produzir. Então era para ser realmente muito pequeno, assim, fazer com amigos, com uma câmera simples, na casa de alguém. Mas no decorrer do processo do crowdfunding, chegou não sei se as pessoas já participaram de crowdfunding aqui, mas não é fácil, assim. Principalmente quem não tem um nome forte na mídia, não é fácil levantar essa grana. E chegou num dado momento que eu já tinha esgotado minhas possibilidades de captação ali com os amigos, já estava enchendo o saco de todo mundo, e comecei a partir para pessoas, enfim, conhecidas no cinema, entre elas o Matheus. E fui atrás dele pelo Facebook com o intuito de pedir um apoio mesmo, né? Às vezes ele poderia doar uma grana maior ou abraçar o projeto, indicar para um produtor. E, por minha surpresa, ele gostou. Eu falei, adorei. Ele me mandou uma mensagem, falei, adorei o projeto, não sei o quê. E levantou a bola, me perguntando, ele tinha lido a sinopse lá, ele me perguntou, quem que vai ser o João Carlos? E aí eu fiquei assustado com aquilo na hora, falei, você? E ele topou, assim. Então... E aí, a partir daí, foi um marco, assim, porque a coisa se transformou muito, a nossa produção cresceu muito, mesmo não tendo conseguido a grana correspondente à produção que a gente teve, a gente... o todo cresceu muito. Então, enfim, ali no set de filmagem, foi uma descoberta, assim, para mim, principalmente, para ele também, óbvio, né, que eu ficava pensando que um cara do porte dele, no cinema nacional, que... Enfim, o que ele estava fazendo naquela situação com aquela molecada, que sabe-se lá o que vai sair dali, entendeu? Mas ele arriscou, e eu, do meu lado, também, falei, meu Deus, olha quem está aqui na minha frente, né? Um cara que talvez assim, seja um dos maiores atores do cinema nacional. Mas aquela primeira diária, a gente filmou 7 dias. Aquela primeira diária foi uma coisa para quebrar o gelo mesmo, assim, a gente se conhecendo, não sabia como que ele era, se ele era muito rígido ou se não era, enfim. Mas nada. Na primeira a gente já se afinou, a equipe se preocupou muito em ser muito profissional, entendeu? Extremamente profissional, justamente para não passar essa impressão para ele. E eu cobrei isso da equipe também, olha, a gente não pode, esse cara sair daqui falando que veio filmar com a molecada de faculdade, a gente está enterrado, entendeu? Acabou a profissão. Então, vamos ser profissional. E a partir daquela primeira diária, quebrou o gelo e a gente ficou muito amigo. Assim, a ponto de chegar na última, ele tá, sei lá, batendo papo com a galera da pesada no set, comendo pizza de pé e cantando funk, essas coisas assim. Então, enfim, não falei diretamente o trabalho de atuação, mas, enfim, se quiser saber mais alguma coisa... Na verdade, como é dirigir essas figuras, né? Quer dizer, Otto... Paulo Miklos, Matheus Nastergalli, todos eles, de alguma forma, são meio que forças de presenças, né? Assim, eles dominam as imagens sempre onde aparecem no seu filme e nos trabalhos que eles fazem. O Otto no palco, ele também andou fazendo um longa com o Ricardo Targino, Quase Samba, né? Tá aparecendo aí na tela com mais frequência. Como é que foi para você, que chegou meio tímido, né? Cobrando o profissionalismo de uma equipe nova, trabalhar dirigindo essas personas, sabe, no set? Para um filme que é relativamente difícil de dirigir, porque eles precisam ser intensos, né? Tem todas aquelas características dos personagens, né? Sim, a cobrança minha particular também foi muito grande, talvez maior do que a da equipe. E, olha, eu acho que foi fácil, assim, mas esse projeto eu estava muito comprometido com ele há muito tempo e muito engajado, muito seguro do que eu queria. Não tinha dúvida, assim. Eu não tinha dúvida das cenas,
Tanto é que a gente filmava muito rápido, assim. Primeiro que a gente tinha um elenco espetacular, assim, não era necessário fazer mais que 3 takes, assim. O terceiro já era um extra. A equipe técnica também era toda muito afinada. Então, o processo... E não precisa nem dizer que o elenco é mais que profissional. Então, fluiu muito bem. Assim, eu tentava deixar... O Otto é um pouco diferenciado em relação aos outros dois. O Paulo Miklos e o Matheus, eles são atores mesmo, né? Então, eles estudam. O Paulo Miklos chegou para mim: olha, eu já sei tudo de taxista, eu estou pegando táxi todo dia, eu sei por que eles votam no Maluf, eu sei quem que é o presidente do sindicato. Então isso facilita. Então, acho que o meu trabalho como diretor, eu fiz eles perceberem quem que era o personagem que eles precisavam ser. E, obviamente, tinha que ter um direcionamento do diálogo ali no decorrer, que o filme é bastante diálogo, né? Então, mas eu não bloqueava totalmente para que fosse seguido no roteiro, assim. Então, eu queria que a coisa soasse mais uma discussão natural. O Otto não é ator oficialmente, então eu procurei me encaixar a ele. Assim. Como que você quer? Tanto é que o personagem dele, eles estão discutindo no boteco, era para ele e o outro ator, que é o Sérgio Pardal, baterem com o personagem do Matheus, né? Os dois baterem em cima da opinião dele. E aí chegou lá na hora, o Otto, pô, cara, eu não vou bater no Matheus, porque primeiro que eu sou fã do Lula, eu gosto do Lula, eu não vou bater no Lula. E eu também sou amigo do Matheus, então eu vou bater no outro cara. Eu falei, compromete? Não, então tudo bem. Então o Otto, sim, mas eu me senti muito bem, assim, acho que consegui consegui chegar no resultado adequado, assim, ficar feliz, mas foi muito fácil, para falar a verdade. Depois que consegui colocar aquele pessoal no set, foi direção hidráulica. Ali foi o momento mais fácil, para falar a verdade. Bacana. Bom, a gente agradece ao Thiago, né? Esse nosso tempo acaba, é muito curtinho. Eu que agradeço. Mas obrigado, parabéns aí, sucesso com o filme. Obrigado, festival. Sou fã do festival aqui no Fórum desde muito tempo. Assisto sessões atrás de sessões enlouquecidamente, assim. Então, junta essa equipe, faz mais filmes. Mandar pra cá. Aí eu vou pedir para trocar, vou chamar aqui, né? Eu e o Caetano, a gente chama o Josimar Dias Júnior, que é diretor do ensaio sobre Minha Mãe, e a Márcia Menezes, que está aí também, né? Que é a personagem do filme. Só pedir. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado.